Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Mais um tempo de culto na nossa Igreja Batista Liberdade de Itupeva. Nossa, não, do Senhor, não é? Nós aqui como igreja somos membros, mas a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né? Porque se fosse nossa, acho que a gente faria besteira, né? Então, vamos manter nas mãos do noivo, daquele que a tudo pertence, a ele foi dada toda a glória. Muito bem, sejam bem-vindos a esse tempo, que seja de crescimento, que seja de louvor, que seja de adoração, que possamos ter um bom tempo juntos, ouvindo da palavra e dos cânticos que vão ser entoados. Gostaria de iniciar nosso tempo com uma oração. Se vocês me permitirem, começamos com uma oração silenciosa, cada um no seu momento, e depois eu faço a oração. Senhor bondoso Deus, Pai querido, queremos bendizer o Teu nome, Senhor, as Tuas obras, queremos falar do Teu poder, Senhor, falar de tudo aquilo que o Senhor é. Nós, muitas vezes, nos encontramos em situações que não entendemos nosso entorno, mas nós queremos entender do Senhor, Pai. Sabemos que quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais entenderemos do propósito das nossas vidas, Pai, e de tudo aquilo que nos acontece. Graças te damos, porque o Senhor está no controle de todas as situações, Pai. O Senhor é um Deus soberano sobre tudo, sobre todos. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de justiça, Pai. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor sonde nossos corações, mentes, para que possamos viver uma vida que seja digna, Pai, uma vida que agrade ao Senhor e que possamos cada vez mais parecer com Cristo, Senhor. Que nós possamos nos esvaziar de nós, Pai, deixando o velho homem, deixando velhos hábitos, coisas que existiram no nosso passado, mas que devem ficar lá, Pai. E devemos ser renovados em mentes e corações, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão. Abençoa também aqueles irmãos que estão online. Pai, seja conosco nesse tempo, que possamos bendizer Teu nome, possamos amar cada vez mais a Ti, Senhor, e nesse culto, Pai, aprender também mais do Senhor. Seja conosco, Pai. Fica conosco nesse tempo e dá-nos um bom tempo juntos também. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Antes da gente começar, ontem nós tivemos um tempo ótimo, né, de encontro de casais. Então foi um tempo muito bacana, né? E vocês lembram qual foi o título do encontro de ontem? Não? Isso. Dizem que a missão do casamento é impossível, né? Não é não. É uma missão real, é uma missão totalmente tangível, mas somente no Senhor. Somente através do Senhor nós podemos e devemos, né, vencer esse desafio. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé para nós começarmos o primeiro louvor. Esse louvor que nós vamos fazer, velho conhecido de todos, só está num ritmo um pouquinho diferente, mas já cantado aqui na igreja também, tá bom? Então vamos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Glórias a Deus. É sempre bom reconhecer o nosso Deus, a soberania dele e o poder dele, não é isso? Queria convidar o Osnei para dar os recados, avisos. Tem foto? Não, sem foto, por favor. Boa noite. A igreja pode sentar por um segundo, por favor, os irmãos. Hoje não temos não temos tantos avisos, mas lembrando que esses dias eu recebi um puxão de orelha, né? Então vai ser o primeiro recado. Terça-feira temos oração das mulheres, tá? Então quem tem disponibilidade de vir orar, pode vir, tá convidada. Então, terça-feira, 19h30, obrigado. Então, 19h30 estão convidadas, né? A quarta-feira e quinta-feira temos o Care. Semana que vem é o último encontro desse ano, né? Então, quem ainda não teve a oportunidade de participar de um desses grupos, né, procure, porque no final é igreja, ser igreja, né? Por exemplo, deixa eu pegar um Moisés, sem preparo, sem aviso, nem nada. O que acontece no Care, Moisés? Ou seja, é ser igreja, né? Então, você que ainda não participa, está convidado a participar de um Care, para ser igreja junto conosco. Tá? Então, essa semana não, mas a outra já é a última semana. Domingo temos EBD, né? Estamos aprendendo um pouco mais, agora o pastor que está dando essas últimas aulas sobre Apocalipse, né? Quem tem medo de Apocalipse? Pô, seu tamanho, você tem medo de Apocalipse, né? Mas não é, Apocalipse é um livro de esperança, né? É um livro de esperança e mostra também o amor de Deus. Então, é uma grande oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre uma das características do nosso Deus, né? Então, venham, né? Domingo, 9h30 da manhã. E lembrando que dezembro temos muitas atividades. Temos cantata, certo, George? Amém. O Lucas falou que está ensaiando 450 músicas, é isso? Pela última contagem era essa, né? Não. Não? Então, É perto. Dá umas 6, né? Mas para o jovem vira 450, né? Parece que o mundo está acabando, né? Não estou criticando, não, de forma alguma, mas a agenda está cheia, meu Deus, né? Mas se preparem, é dia 18 a apresentação. Então, vai ser, como sempre né, uma grande bênção, é uma celebração também, né? Então, separem essa data e convidem, né? Convidem amigos, familiares, e para vir adorar junto conosco. Tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez?
Acho que não, né? Tá bom. Eu vou convidar a igreja para orar. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui para adorar e reconhecer, Deus, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, Deus, que ele realmente deve ser para Ti. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Deus. Obrigado, Osnei. Vou convidar a igreja novamente de pé para a gente poder louvar mais uma vez o nosso Deus. Também um louvor conhecido de todos já dentro da nossa igreja. Então, só acompanhar a gente e com certeza vai ser bênção.
sempre do Filho de Deus, né? Que veio à terra e por nós, né, deu sua vida. Nós possamos sempre ter esse sacrifício de Cristo por nós, né? Mas é isso aí. Vamos lá, vamos com mais um louvor. Queria convidar vocês conosco um pouco mais empolgados aqui, mas felizes, porque o Deus que nós temos é um Deus de amor, é um Deus que tem cuidado de nossas vidas de uma forma tremenda, não é? Que nós possamos nos alegrar nele também. Podem sentar por um instante, nós vamos orar nesse momento pelas ofertas. É um momento importante, né? Hoje as crianças não estão por aí, estão poucas, né? Mas que seja um tempo da gente mostrar no nosso coração aquilo que como bons administradores, como bons mordomos do Senhor, também retornar à igreja parte daquilo que para o Senhor, para a obra dele. Ele com certeza não precisa de nós, não precisa do nosso dinheiro, mas é nosso papel para que a igreja continue seguindo adiante com seus planos. Vamos orar juntos, então? Senhor bondoso Deus, nós somos extremamente gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor é um Deus de providência, o Senhor tem sido amável conosco, Pai, tem sido cuidadoso com nossas vidas, trabalhos, nas famílias, escola, na sociedade. O Senhor tem permitido tantas coisas no nosso entorno, Pai, e somos gratos por isso, porque tudo depende do Senhor, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. E nesse momento queremos ofertar, Pai, queremos fazer nossas ofertas de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, sabendo que somos administradores, Pai, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que possamos ser bons administradores, assim como nós clamamos também que esta igreja, na figura da sua diretoria e dos membros que lideram, Senhor, sejam teus servos, Senhor, olhando os recursos de forma a fazer com que tua palavra seja propagada, com que a igreja continue existindo e continue indo adiante, Senhor, atendendo aflitos, necessitados, missões e tantas outras propostas que existem na igreja, Senhor. Que possamos fazer isso do nosso coração. Nós clamamos a Ti, Senhor, que dai-nos esse entendimento e seja conosco, Pai. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, muito bem. Então vamos para um último louvor, se vocês não se importarem de levantar só mais uma vez. Se senta e levanta, né? Então, eu nem olho para os irmãos, que eu tenho certeza que uns já olham feio para mim, né? Mas é um exercício, gente. É só para a gente praticar um pouco do exercício, né? De levantar, sentar. Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é Santo, tão santo, magnificamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é Santo, tão santo, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, um motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe de salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar. Gostaria de chamar o pastor Gledson para iniciarmos o tempo de pregação.
Boa noite. Mais uma vez, domingo, tempo para a gente se reunir, cantar louvores ao Senhor, lembrar quem Ele é, o que Ele fez por nós, né? Rever, né? Muitos irmãos. Claro que a gente tem atividades na semana, né? Mas é tão bom, né? Quando a gente pode se reencontrar, meditar na palavra e ver como Deus é bom. E Ele continua sendo bom, né? Então, domingo é um tempo especial onde nós nos reunimos e podemos contar também as bênçãos que o Senhor tem feito, né? Tem um hino antigo, né? Que um dia nós vamos cantar, não sei se a gente já cantou aqui, chuvas de bênçãos, né? Chuvas de bênçãos teremos, né? Então, Deus tem sido bondoso conosco. Eu convido você nesse momento a orar. Nós vamos orar, depois nós vamos meditar no texto de Gênesis capítulo 16 e pedir para Deus continuar falando ao nosso coração. Querido Pai, eu agradeço pelo tempo que o Senhor nos dá para viver a sua vida, Pai. Agradeço porque o Senhor nos salvou, agradeço porque o Teu Santo Espírito habita em nós e podemos viver de maneira diferente neste mundo, tendo esperança, sabendo que o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida da Tua igreja. Agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso e nós podemos perceber a Tua bondade, nós podemos ouvir sobre a Tua bondade de irmãos. Agradeço, Pai, que o Senhor tem cuidado de todos nós. Agradeço também, Deus, pelo nascimento do Benjamin. Agradeço porque a Priscila está bem. É um motivo de grande alegria para nós, para a família do Adriano e da Melissa. E nós também, Deus, como igreja, lembramos disso e vemos como o Senhor tem cuidado de nós. Peço que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite, através da Tua palavra. Que ela venha de encontro às nossas necessidades, para vivermos de uma maneira, ó Deus, que agrada o Senhor e seja uma grande bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 16, nós vamos continuar com a nossa série Gênesis, a história dos patriarcas. Nós vamos ler Gênesis 16, depois meditar um pouco nesse texto e no fim trazer algumas aplicações para a nossa vida. Gênesis 16, verso 1, vai dizer assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva. Pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: A tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a e Agar fugiu de sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida e terás um filho a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso, aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. E Agar deu um filho a Abrão,
e ele chamou de Ismael o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Ok, então nessa noite o título dessa mensagem: cuidado com os desvios. Cuidado com os desvios. Não sei se na sua vida você já passou por isso, né? Onde você tinha que chegar em algum lugar, principalmente quem já morou em São Paulo, capital, né? E aí, para você sair da sua casa, para você chegar naquele compromisso, você tinha que pegar alguns desvios para que você chegasse logo, e às vezes aquilo atrapalhava mais ainda. Mas a intenção é querer chegar, né? Mas os desvios, às vezes, eles não são bons. E nessa noite nós veremos um pouco disso na vida daqueles que foram chamados para crer na promessa de Deus. Abrão, Sarai também, né? Ela é esposa, ela estava junto com ele, né? Então, domingo passado nós vimos Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus falou que ele ia ter filho, né? E ele creu, né? Puxa, aí nós vemos ali o ápice, né? E aí nós vamos ver capítulo 16, Abrão tomando algumas ações, Sarai também, e entra outro personagem chamado Agar. E aí nós vamos falar um pouco dela, mas entrando nesse texto, cuidado com os desvios, há um tempo de espera na vida, e não foi diferente também com Abrão e Sarai. É difícil às vezes falar de espera. Nós, há um tempo atrás, fizemos uma EBF aqui com as crianças, né? Foi muito bonito, né? E tinha uma música que nós cantamos juntos aqui, e ela ficou na mente até hoje. E quando os meus filhos, eles têm alguma dificuldade, que eles têm que esperar alguma coisa, aí eu falo assim, né? Ou a Bárbara, lembra daquela musiquinha? Temos que aprender a esperar. E aquela música ficou na mente, porque na hora que a gente cantou aqui na EBF, repetia várias vezes, né? Temos que aprender a esperar. E é difícil esperar, gente. Você sabe disso, né? E por que não esperamos? É uma pergunta, né? Muitas vezes nós não conseguimos esperar, porque nós temos impaciência com o tempo. O tempo maltrata a gente. Nós queremos que seja para hoje, que seja um plano, né, em relação aos meus filhos, que seja em relação ao meu casamento, à vida profissional, ou até mesmo na vida espiritual. Nós queremos que aconteça logo, mas há uma certa impaciência com o tempo. Por mais que Deus tenha dito algo na palavra dele, há uma luta dentro de nós, na nossa mente, entre a vontade de Deus e a minha vontade, e isso causa uma tensão muito grande, uma impaciência. E nós vemos capítulo 16, verso 1, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. O tempo estava passando, mas Deus falou que ia dar um filho, mas ela não tinha filhos. O tempo estava passando. E o tempo era contra Sarai. Já era uma mulher que tinha uma certa idade, Abrão também, mas Sarai aqui não lhe dava filhos. A impaciência com o tempo. Mas também há uma decepção com Deus. Verso 2. Disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Percebeu aí? O Senhor, Ele me tem impedido. Ela estava certa? Certíssima. Era Deus mesmo. Não era o tempo para acontecer, porque as coisas devem acontecer no tempo de Deus e do jeito de Deus. Mas lembra que Abrão e Sarai, eles estão caminhando na fé, assim como eu e você. Mas há uma certa decepção com Deus. O Senhor me tem impedido. Por isso, é um terceiro motivo, né? Porque nós não esperamos. Eu tenho um plano melhor. Olha só. Nós não dizemos isso com todas as palavras, né? Mas Sarai aqui, ela tenta prever o que Deus faria, porque ela fala, aqui o texto fala, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar. Opa, o tempo está passando, há uma promessa, e Deus falou que o Abrão vai ser o pai. Mas eu não ouvi Deus falando que eu ia ser a mãe. Então, eu tenho uma serva egípcia.
grande ideia, né? Ela tenta prever, né? Ou ajudar a Deus, né? Não há maldade, né? Naquilo que nós queremos ajudar Deus. Aí nós temos um plano melhor que o dele. É só para ajudar. Sarai usa a serva Agar para gerar filhos. Una-se a minha serva, ela fala isso pro Abrão. Pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. Talvez nós, numa leitura, nós não vamos perceber um desejo do coração da Sarai. O desejo de ter filhos, gerar filhos. E naquela época, uma mulher, ela era honrada quando ela era casada e ela gerava filhos. Então, o desejo do coração dela era ter filhos. Já que eu não posso ter, a minha serva vai ter no meu lugar para que eu tenha felicidade, para que eu tenha satisfação. Coração. Então, nós percebemos algo lá no coração da Sarai. Verso 3, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. E sabe o que é mais interessante? O Abrão concordou com o plano da mulher. Será que isso acontece na sua casa? Una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Mulher, que plano maravilhoso seu, hein? Eu sozinho não ia conseguir pensar nisso. Talvez Abrão, né? Eu não ia conseguir pensar nisso. Aí, às vezes, o nosso coração fala assim, né? Ó, talvez Deus esteja te direcionando. Vamos seguir o seu plano. Você não conseguiu ouvir aqui, né? E nós não conseguimos ler e nem perceber Abrão orando a Deus, né? Será, Deus, que esse plano da minha esposa está certo? Será que havia lá dentro do coração do Abrão, né? Uma serva, né? Minha esposa já com uma certa idade, uma serva, minha esposa, uma serva. Às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nós temos que respeitá-los, né? Eles amavam o Senhor, o Abrão amava o Senhor, ele creu no Senhor, capítulo 15, né? Mas ele é um pecador. O coração dele é corrompido. Ou é muita ingenuidade, né? Tudo que a minha mulher falar está certo. Eu concordo. Para a gente manter a paz no nosso lar. Mas o Abrão concordou com o plano da esposa. Verso 4, e ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela engravidou, ela teve um filho, né? Não naquele mesmo momento, mas ela engravidou e logo mais adiante ela ia ter um filho. Mas nós vemos que nós não esperamos. Isso não é algo somente nosso. É algo que já acontece há mais de 2, 3 mil anos atrás. Porque o problema do pecado não começou comigo e com você, começou com Adão. Há um problema que passou para todos nós. O problema da condenação do pecado, mas também da escravidão do pecado. O nosso coração é tremendamente corrupto, ele nos engana. E nós queremos, às vezes, nos enganar. E nós vemos aqui a espera. E quando nós não esperamos e nós tomamos uma decisão, talvez aqui uma decisão precipitada, mas o tempo já havia passado, né? Quase 10 anos, vai chegar a conta. Às vezes nós falamos, né, em nossas conversas, né? Puxa, ó, se você tomar uma decisão e não, vai chegar a conta. O problema vai chegar uma hora ou outra e vai gerar conflito. E foi o que aconteceu. A segunda parte fala de um conflito. Aí vamos ver Sarai, Abrão e Agar, como que eles tentaram resolver o conflito que vai surgir. Porque as nossas decisões, elas vão gerar consequências. Às vezes acontece coisa boa, mas às vezes vão acontecer coisas ruins. E os envolvidos terão que resolver alguma hora ou outra. Sarai, ela teve uma grande ideia. Eu tenho que ter filhos. Meu coração pede isso, eu tenho que ser honrada entre as pessoas, entre a sociedade. E ela pega a sua serva, dá ao seu marido, e ela engravida, né? Só que, sabe o que aconteceu com ela? Ela foi desprezada pela sua serva. Verso 4.
Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Desprezo. As mulheres do mundo antigo, elas eram honradas pelo casamento e por gerar filhos. E a Agar, ela está agora numa posição que ela está grávida, embora sendo uma serva, ela estava grávida. Qual foi a solução de Sarai para resolver o conflito? Lembra do Abrão, marido, que ouviu aquela questão toda? Ótima ideia. Ela expressa sua raiva ao seu marido. E dá a entender aqui que ela também coloca a culpa nele. Olha só, verso 5. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Olha, veio uma afronta sobre mim. Coloquei a minha serva em teus braços. Lembra do meu plano? Mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e te resolve agora. Uma hora ou outra vai chegar a conta. Quando o marido, ele não aconselha a sua esposa, ele não santifica a sua esposa, como nós vimos ontem, a conta chega para esse marido e ele tem que resolver. E ele resolve. E ele dá a liberdade para Sarai fazer o que ela quisesse, verso 6. Abrão respondeu a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a, humilhou-a. A reação dela foi humilhar, maltratar aquela que fazia mal para ela. Por que será que ela fez isso, Ela humilhou mesmo, Creio que ela não bateu, O texto não é... Mas nós sabemos que uma agressão ela pode ser verbal, Ela humilhou, maltratou aquela mulher. Por que será que ela fez isso? Lembra do coração? Eu tenho que gerar filhos, eu vou gerar por meio desta serva. E ela realmente gerou, só que ela começou a olhar com desprezo, inveja. Ai, puxa. Será que foi isso que passou pelo coração da Sarai? Inveja porque a outra teve filho e ela não? Talvez até uma diferença na classe social, Ela é apenas uma serva e por que ela está me olhando com desprezo? Ela não é digna disso. E aí ela tinha o poder de fazer alguma coisa. Mas o que a Sarai esqueceu é que a ideia dessa união foi dela. Como Sarai deveria ter resolvido o conflito? Aí é algo para nós pensarmos, Como que ela poderia ter resolvido o conflito? Ela poderia ter agido de uma outra maneira, Mas ela foi falar com o marido. Abrão. Ele estava nesta ocasião com mais ou menos 85 anos, Porque o verso 3 fala, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e depois fala que ele estava com 85 anos. Ele concordou com o plano da Sarai, E ele teve relações íntimas com a serva. Ela teve, ali, ela engravidou. Ele foi considerado culpado pela sua esposa. Qual foi a solução do Abrão para resolver o conflito? Ele cedeu à pressão. A sua mulher chegou falando aquelas coisas que nós vimos. Olha, eu coloquei ela nos teus braços. Agora você resolve a questão. Talvez para manter a paz, para ficar bem. Falou, a tua serva está nas tuas mãos. Faz-lhe como bem te parecer. Sabe o que aconteceu aqui? Abrão transferiu a responsabilidade dele para Sarai, dando a liberdade para ela agir como quisesse. Sarai maltratou-a. Como Abrão poderia ter resolvido o conflito? Ele deveria ter assumido a responsabilidade. A responsabilidade era dele. Ele poderia ter conversado com a sua esposa quando ela veio toda nervosa, com raiva. Ele poderia ter orientado ela. Olha, lembra que você teve essa ideia?
Agora vamos buscar o Senhor, vamos buscar a orientação, a oração, né? Clamando a esse Deus, que nós percebemos já que tem cuidado de nós. Ele não fez isso. Ele simplesmente se omitiu, foi passivo e deixou a coisa acontecer. E ele deveria ter resolvido o conflito pensando também em Agar. Afinal de contas, ela estava grávida. E Agar? Ela era egípcia, né? Ela tinha uma serva egípcia. Provavelmente ela foi dada como serva a Sarai na viagem no Egito, Gênesis capítulo 12 que nós vimos, né? Onde o Abrão ali, ele mente e ele fala que é irmã, e aí, né, todo mundo lá percebe que ela é muito bonita e ele recebe gado, servos. Talvez ela foi dada ali para Abrão e agora ela é serva de Sarai. Ela era uma escrava, uma serva. Ela não tinha escolha nenhuma. Ela não poderia dizer não. Disse Sarai a Abrão, verso 2, una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. Ela não tinha escolhas. E ela está grávida de Abrão. Mas ela também desprezou sua senhora. Ela engravidou e ela começou a olhar sua senhora com desprezo. Talvez por estar grávida e Sarai não. Ou talvez porque ela foi, talvez, colocada na condição, mais uma vez, de serva e não era mais concubina de Abrão. Nós não sabemos disso. Mas, por último, ela foi humilhada, maltratada por Sarai. Qual foi a solução de Agar? Verso 6. E Agar fugiu de sua presença. A solução dela foi fugir. Muitas vezes a nossa solução para os nossos problemas é fugir. Mas o tempo vai passar e o problema vai voltar. Eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país, mas esse problema não vai embora. Por isso que por último vai chegar a questão da submissão. Quando Deus intervém. Nós já vemos Deus intervindo em outras partes, né? Gênesis 12, quando Abrão toma uma decisão errada, Deus intervém e salva Sarai. E mais uma vez nós vamos ver Deus intervindo nessa história. E aparece um personagem, o anjo do Senhor. Quem era ele? Nessa passagem, né, é a primeira vez que fala sobre o anjo do Senhor. Ele é geralmente identificado como Jesus Cristo, em uma aparição no Antigo Testamento. No verso 10, o anjo prometeu aquilo que somente Deus pode fazer. No verso 13, Agar chamou o anjo de Deus. E o anjo não repreendeu Agar. Essas visitas de Jesus Cristo à Terra em sua forma pré-encarnada, chamada de teofania, tinham por finalidade ir ao encontro de necessidades específicas ou realizar tarefas especiais. Lembra que Agar foi humilhada, rejeitada por Sarai e também por Abrão, mas ela não foi rejeitada por Deus. O que o anjo fez? O que ele fez? Ele encontrou Agar no deserto, verso 7. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Ela estava provavelmente voltando para o Egito, sua terra natal. Ela talvez andou dias até chegar às vizinhanças de Cádiz. Verso 14 fala, por isso aquele poço que está entre Cádiz e Bered. Verso 8, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vieste? E aonde vais? Respondeu ela, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Eu acredito que a conversa aqui foi mais longa. Aqui o texto fala só isso, mas eu acredito que ela falou isso, e ela falou aquilo, e ela... Aí, creio que aqui Deus falou assim, vamos colocar só que ela
colocou essa parte, mas acredito que ela falou tudo. Ela abriu o coração. E o anjo a encorajou, verso 9. Disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. Mesmo ela sendo maltratada, mesmo ela sendo humilhada, o anjo a encoraja a se humilhar. O anjo poderia dar todos os direitos para ela agora. Mas ele falou: olha, se humilha diante da sua senhora. O anjo fala isso, mas ele vai tirar os olhos dela daquele momento onde ela é humilhada e ele vai falar para ela olhar para frente, para ela olhar para o futuro. Ele fala sobre a descendência de Agar. Ela estava grávida, né? Verso 10. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que, de tão numerosa, não poderá ser contada. Olha só. O anjo está pedindo para ela: olha, não pensa aqui nessa humilhação. Pensa naquilo que Deus ainda fará por você. O Senhor ouviu sua aflição. O seu filho vai nascer. Acredito que ela estava numa situação ali, andando há dias, sede, fome, eu vou morrer, meu filho também vai morrer. Verso 11, e o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ela começa a perceber que o Deus de Abraão ouve a aflição dos necessitados, daqueles que sofrem. E ele fala sobre a descendência, e fala de Ismael, e fala: ele será muito forte, verso 12, ele será como um jumento selvagem. E aqui não pense que ele está aqui falando algo ruim, na época era algo bom. Ele vai ser um jumento selvagem, muito forte entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Aí já fala que ele vai ter dificuldades e inimizade com todos, e habitará na presença de todos os seus irmãos. O anjo do Senhor estimulou a mente de Agar para as coisas futuras, afastando-as das ofensas passadas. E nós ficamos, às vezes, nessa questão do problema, né? Nós ficamos só aqui no problema e a gente não consegue enxergar. E o plano é olhar para as promessas de Deus. E aqui o anjo falou com Agar. Ela era filha, ele, né, Ismael, seria filho de Abraão, mas não filho da promessa. O filho da promessa vai nascer ainda, e o nome dele será Isaac. A experiência de Agar no deserto, o que ela aprendeu, né? Porque ela aprendeu muita coisa aqui, mas ela estava num momento de sofrimento. Ela aprendeu que o Senhor é o Deus vivo. Verso 13, e o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El Herói, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lai-Roi, que nos vê e ouve nosso clamor quando sofremos. Segunda lição que ela aprende. Que nos vê e ouve nosso clamor quando sofremos. Isso aconteceu com Agar e acontece conosco hoje também. Nos momentos de opressão, onde sofremos, quando não entendemos, quando somos humilhados, a primeira pessoa que nós devemos clamar e buscar é esse Deus que nos vê e que ouve o nosso clamor. E sabe o que aconteceu? Agar voltou e se submeteu a Sarai. Ela humilhou-se, verso 9, disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E ela volta e ela dá um filho a Abrão. Verso 15, e Agar deu um filho a Abrão e ele chamou de Ismael, o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Nós vemos, mais uma vez, né, Deus agindo, Deus intervindo, e é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. É o mesmo Deus que tem cuidado de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, Ele não comete erros, nós podemos confiar
nesse Deus. Algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação: espere confiantemente o Senhor agir. Não se precipite, não seja ansioso. Quem não é ansioso, né? Eu sou. Por isso que a gente tem que esperar confiantemente. Esperar, esperando, confiante, ativamente, confiando que o Senhor está agindo. Esse Deus não dorme. É o mesmo Deus que cuidou de todas as coisas, nesses textos que nós temos lido. É o mesmo Deus que está cuidando de nós agora. E tudo vai acontecer no tempo de Deus e do jeito de Deus. Abrão e Sarai também tiveram que aprender essa lição. E nós estamos caminhando na fé. Temos que esperar confiantemente o Senhor agir. E Ele tem agido. Segunda, resolva os conflitos biblicamente. Nós vamos ter conflitos e temos conflitos. Não tem como fugir. Talvez você pense assim, eu quero estudar como os monges faziam. Quero ir para um lugar bem distante, né? Não ver ninguém. Só que mesmo lá vai ter problema. E no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, com seus vizinhos, na igreja, nós vamos ter conflitos. Mais uma vez, porque somos pecadores. Mas eu sou um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, pecador. Nós precisamos agir biblicamente, principalmente quando não é algo que nós gostamos de fazer, quando nós temos que conversar, quando eu tenho que perguntar, eu tenho que entregar para Deus. Como que eu resolvo, Deus, isso? E nós hoje, como igreja, temos muito mais informações do que Abrão e Sarai tinham na época. Não fuja, resolva os problemas. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Acabou o assunto. Mas se ele não te ouvir, leva mais 2 ou 3 testemunhas, né? E se ele ouvir, acabou o assunto. Mas, se ele não ouvir, leva-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas existem várias tentativas para resolver a questão, para ter restauração, para que a nossa amizade continue, para que Deus seja glorificado. Restauração. Resolva biblicamente os conflitos. Eles irão surgir e eles surgem, mas não fuja, porque a tendência é aumentar o problema. Busque ao Senhor, peça sabedoria, peça ajuda e resolva biblicamente. Terceiro, o Senhor vê e ouve o nosso clamor. O Senhor vê e ouve o nosso clamor. Ele ouviu o clamor de Agar no deserto, seu sofrimento, sua humilhação, e Deus foi lá. Da mesma forma hoje, Deus habita em nós. Nós temos a palavra. Mas há algumas ferramentas, exercícios que nós temos que fazer diariamente, que é orar, clamar esse Deus. O Senhor vê e ouve o nosso clamor. E Deus quer que você fale com Ele. Ele sabe do seu problema. Ele sabe até a palavra que vai sair da minha boca. Mas Deus é relacionamento. Nós temos que falar para Ele. Deus, não estou aguentando essa situação. Deus, estou sofrendo com isso. Deus, eu fui humilhado. O que eu faço? Nós temos que clamar a esse Deus. Não é errado nós nos queixarmos diante de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E eu mostro para Deus e eu falo para Deus as minhas queixas. Deus, aconteceu isso e isso. Tem misericórdia de mim. O Senhor vê e ouve o nosso clamor. E a nossa oração deve ser sempre que a tua vontade seja feita. Porque nem sempre, quando nós estamos sofrendo, nós estamos certos.
Nós podemos olhar para Agar. Puxa, nós nos compadecemos, né? Falar, puxa, ela não tinha escolha, ela era uma serva e ela sofreu, foi humilhada. Mas ela também errou. Ela menosprezou a sua senhora. E aí nós temos que resolver essas questões. Mas Deus ouve o nosso clamor. Ore ao Senhor, busque ao Senhor em oração. Por último, humilhe-se diante de Deus. Os humilhados serão exaltados. O anjo falou para Agar, volta e se humilha diante da sua senhora, mas nos dias de hoje isso não faz sentido, porque eu tenho os meus direitos. Eu tenho os meus direitos. Sou filho de Deus. Você pensa que está falando com quem? Sabe quais direitos que nós temos? Nenhum. Os nossos direitos devem estar no trono. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha só. Eu tenho um advogado junto ao Pai. Deus tem cuidado de todas as coisas. Ele vai à frente. Eu não preciso brigar. Eu não preciso ficar buscando os meus direitos o tempo todo. Eu creio que há um Deus que está cuidando de todas as coisas. Difícil fazer isso. Porque o meu primeiro, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Eu não vou perder. Mas, humilhe-se diante de Deus. Os humilhados serão exaltados. Tarefa difícil para nós nessa semana. Se humilhar diante de situações, diante de pessoas. Eu não quero fazer isso. Não quero. Eu leio na Bíblia e falo, se humilhe. Mas eu não quero. Isso é verdade. Mas, que direito eu tenho? Que escolha eu tenho? Não tenho escolha diante desse Deus. A minha escolha única é fazer a vontade dEle. E se Ele manda a gente se humilhar, para que Ele seja exaltado, glorificado, eu tenho que me humilhar. Mas que Deus nos dê sabedoria, força. Aqueles que amam o Senhor, os verdadeiros convertidos, eles obedecem à palavra. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ele também é guiado pelo Espírito. A palavra traz na memória, o Espírito Santo trabalha e a gente tem que fazer a vontade de Deus. Eu não quero, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe essa semana, que você seja usado dentro da sua casa. Comece a praticar dentro de casa. E se acontecer no seu trabalho também, independente da sua posição, respire. Busque o Senhor. E honre o Senhor no seu trabalho também. Na escola, na faculdade, entregue ao Senhor o teu caminho. Confia nele e tudo Ele fará. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, toda a sabedoria vem do alto e é isso, Pai, que eu peço por mim. Peço para os meus irmãos sabedoria vindo do alto, para que possamos, ó Deus, pensar e que o nosso pensamento seja fazer a Tua vontade sempre. Deus, nos ajuda nos momentos difíceis que nós passamos, principalmente quando estamos em uma situação onde somos humilhados, maltratados, como Agar foi. Ah, Deus, nos ajuda a não fugir do casamento, não fugir, ó Deus, da família, não fugir do trabalho, não fugir da igreja, mas se humilhar diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos necessitados do Senhor. Continua trabalhando em nosso coração para crescermos, para sermos cada dia mais semelhantes a Cristo.
Nos ajuda a ter relacionamento verdadeiro com o Senhor, Deus. E que isso seja visível, principalmente dentro da nossa casa. Nos ajuda a conhecer mais o Senhor, mas a praticar a Tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos dá sabedoria para os próximos passos, ações, decisões que temos que tomar. Guia, Deus, o Teu povo. E nos usa conforme a Tua vontade. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua semana, e vamos juntos, amando e servindo a esse Deus. Se a igreja pudesse colocar de pé para esse último louvor. Sobre a tempestade eu voarei.
Glórias a Deus. Uma ótima semana para todos. Temos café e chá na recepção. Até breve, irmãos.